com muita paz, saúde e união. Feliz 2026, com amor e esperança no coração. Vamos juntos celebrar essa canção. Desejamos a você um ano de emoção, com muita paz, saúde e união. Com fé no coração, vamos celebrar. Feliz 2026. Vamos todos brilhar. Capivara. ZYI 902, 550 kHz. Rádio Serra da Capivara, a rádio do povo. Situada na Avenida Professor João Menezes, número 509, primeiro andar. Centro de São Raimundo Nonato, Piauí. Contato 89 35 82 14 97. Instagram RSC 550M. E-mail capivara550@yahoo.com.br. Em 5 segundos, a nossa próxima atração. 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, Jornal Factorama. O que é notícia em nossa região, no Brasil e no mundo, tem destaque aqui no jornal de maior credibilidade do Piauí, Jornal Factorama. A verdade em primeiro lugar. A apresentação: Mário Rodrigues, Sérgio Silva e Jaerton Negreiros. Direção-geral: Regis Nogueira. Jornal Factorama. Boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026. Jornal Factorama em sua primeira edição do ano de 2026, aqui na nossa bancada, o nosso diretor-presidente da Rádio Serra da Capivara, Raimundo Regis Nogueira, e também o técnico de som Delay. E a gente começa o nosso noticioso primeiro do ano falando a respeito de um roubo, né, que ocorreu nos nossos transmissores, que fica situado aqui na cidade de São Raimundo Nonato, na Coab Cândida Macedo, no bairro Santa Luzia, uma sequência, né, de roubos em nossos transmissores, que acabaram levando o link e diversos outros utensílios lá do local, e fez com que a Rádio Serra da Capivara estivesse fora do ar mais uma vez nesse início de ano de 2026. Ano novo, mas com problemas antigos, né? Com problemas que ocorreram também no ano passado, infelizmente, em nossos transmissores. Antes de falar com o Regis e com o Delay, a gente tem uma reportagem, uma matéria do Sérgio Silva, abordando mais detalhes a respeito do acontecido, e a gente passa a ver agora. A Rádio Serra da Capivara, no final do ano de 2025, foi alvo de vândalos, bandidos, que tentaram e conseguiram danificar parte do equipamento que fica na torre da emissora. Estes bandidos levaram parte da fiação, o que deixou a rádio por alguns dias fora do ar. Logo após o episódio, a direção da Rádio Serra da Capivara fez o investimento para melhorar a segurança, para evitar que bandidos voltassem a roubar o seu equipamento. O investimento foi feito. Muro mais alto, cerca elétrica, para evitar a ação destes bandidos. No dia 31 de dezembro de 2025, os bandidos voltaram a praticar um crime aqui, onde fica localizado o transmissor da Rádio Serra da Capivara. Eles pularam o muro, arrebentaram uma grade de proteção e levaram alguns equipamentos, equalizador e o link da emissora, deixando a mesma mais uma vez fora do ar. Já no dia 1º de janeiro de 2026, lamentavelmente, esses bandidos voltaram a agir, quando os mesmos estavam no recinto, dentro do estabelecimento onde fica o transmissor da rádio. O vigia, funcionário da emissora, acabou presenciando, surpreendendo o bandido quando o mesmo praticava o furto. Ele foi agredido,
levado à UPA, onde recebeu os devidos atendimentos. Os bandidos fugiram e a polícia já foi comunicada do fato e a gente aguarda que esse caso seja solucionado, pois não é a primeira vez que isso acontece. Sérgio Silva, Rádio Serra da Capivara. Aí, retornando à bancada, tivemos aí, portanto, o Sérgio Silva relatando o que de fato ocorreu desde a última terça-feira, e estamos aqui recebendo o diretor-presidente Regis Nogueira, o Delay, que foi o responsável, né, o responsável pelo som, né, da emissora, que tentou viabilizar, portanto, essa transmissão ainda do jornal nesse dia de hoje. E começando aqui com o Regis, a respeito desse incidente, né, Regis? Mais uma vez acontecido aí, lamentavelmente, aqui na cidade de São Raimundo Nonato, que você tem a dizer com relação a isso. Boa tarde. Boa tarde, Jair. Boa tarde, ouvintes da Rádio Serra da Capivara, bancada do Jornal Factorama. Num país que o presidente da República diz que tem que ser perdoado o crime de um celular para o bandido tomar uma cervejinha, você não pode esperar muita coisa de uma população que é carecedora de frequentar os lugares e de sustentar seu vício de droga. Então, gera uma expectativa de mal-estar, porque vê um líder de uma nação incentivar os pequenos roubos. É triste o Brasil encerrar o ano com um escândalo na maior corte, na Suprema Corte do país. Você pode esperar o quê de uma população se você vê os homens que deveriam dar exemplo? Aquele que foi para a televisão, que foi para a mídia, que foi tudo dizer que era o defensor da moralidade e da democracia. Envolvido até o pescoço com escândalo. O que você pode esperar de um país desse? Roubo, furto, corrupção. Você não tem outra alternativa. É conviver com o problema. E o pior, Jenner, é que foram 3 dias. Dia 30 roubaram a antena parabólica. Embora tivesse em desuso, que hoje ninguém usa mais aquele aparelho da parabólica, é tudo via internet, mas roubaram. É danos. Era patrimônio da Rádio Serra da Capivara. No dia 31, na hora que o Marcão saiu do transmissor, que veio fazer não sei o quê, e para onde foi, os caras entraram, saltaram o muro, roubaram o link que alimenta a transmissão, e roubaram um processador de áudio. O processador de áudio, ele tem a função de processar o áudio e, ao mesmo tempo, equalizar para ser um som de melhor qualidade. Foi isso que fizeram. Se não bastasse, no dia 1º, 9 horas da manhã, foram lá de novo, subiram na parede, saltaram o muro, só que encontraram com o nosso vigia, que é o operador de transmissão que a gente chama, o Carlos. Ele estava lá. No diálogo com o primeiro bandido, o Carlos derrubou ele ainda na luta corporal, o outro veio por trás, deu uma tijolada na cabeça do cara, que ele desmaiou, teve que levar a UPA, cortou a orelha. Então isso caracteriza o roubo. O roubo, subtrair de alguém com grave ameaça. Eu não sou criminalista, mas eu aprendi no banco de universidade há 46 anos atrás. O roubo está caracterizado. O Mário ligou para o comando da polícia, o capitão Ivonaldo, muito solícito, muito gentil, colocou a polícia em campo. Não tivemos sucesso até agora. Coloquei nas redes sociais R$2.000 para quem me deu uma informação do bandido. Porque do bandido eu não espero nada. Eu espero punição por receptor. Esse aqui é o maior bandido que existe aqui na face da São Raimundo Nonato. São os receptores. Um foi interrogado pela polícia, mas negou que tinha comprado ou que alguém viu. Mas informações não chegam que viram 2 pessoas com um saco de plástico oferecendo, sentado na calçada do cidadão para oferecer. Agora que eu te pergunto, do que é que vai servir? Vocês têm aí a amostra do link? Tem a amostra do link. O que é que vai servir isso para Ferro Velho? O nosso processador, a capa dele, a tampa dele é de plástico. Se roubaram para vender para alguma banda, não vai conseguir. Depois o Delay vai explicar. Não vai conseguir porque ele é feito para rádio AM. É mono. Não vai pegar aparelho estéreo. Então, é o seguinte, não é o bandido em si. Esse rouba não é nem para tomar uma cervejinha, é para usar o crack que tem tempestade em São Raimundo Nonato. O que acontece
Mas, diferente do que o presidente disse, quem alimenta o roubo é o receptor. Não é o bandido que alimenta o traficante. Não. É o receptor que alimenta a bandidagem de São Raimundo Nonato. Esse é que deve ser punido. A minha raiva, a minha contrariedade, o meu senso de justiça me leva a acreditar que quem o único responsável e culpado por tudo de ruim que acontece em São Raimundo Nonato são os receptores. No mesmo dia, na parte da tarde, foi roubada uma televisão de LED lá no Santa Luzia. Lá no Santa Luzia. Essa televisão foi para onde? Uma televisão de R$2.000, R$3.000, R$4.000, que eu não sei o tamanho da polegada, mas foi vendido para quem? Para um receptor, talvez por R$100. Esse receptor é que tem que ser combatido. É isso aí que o Ministério Público tem que ver e mandar abrir uma investigação em cada ferro velho, em cada um que compra. Até mesmo nos receptores de eletrodoméstico tem que fazer essa investigação para saber se realmente de onde veio e para onde vai. Esse é que é o perigo. O perigo é no receptor, que alimenta o bandido. Olha aí, o nosso link é aquele lá, ó. Nosso link é isso aí. Vai servir para quê, pelo amor de Deus? Por ferro velho, isso aí não pesa. Isso aí não pesa 1 quilo. Os conectores lá dentro não vai servir nem para você ajeitar a televisão, nem rádio, que é totalmente diferente, é uma coisa totalmente diferente. Se levarem daqui para vender para uma rádio em São João do Piauí ou em Remanso, não vai servir, porque o transmissor ficou aqui, esse aí é o receptor. E ele é codificado pela Anatel. Não vai conseguir. Então você vê, a maldade está só em vender porque acha quem compre. É porque acha quem compre. Ninguém sabe nem o valor do que pode acontecer com isso aí. Agora, parar uma cidade inteira, privar as pessoas da comunicação, não tem outra palavra a não ser sacanagem. Sacanagem. E tudo isso tem um incentivo. Tudo isso tem um incentivo, e o incentivo começa do chefe maior da nação. Que pode roubar um celular para tomar cervejinha que não vê nada demais. Tá aí, portanto, doutor Regis Nogueira, a gente está recebendo também aqui na nossa bancada o Delei, que é técnico de som, e que foi hoje pela manhã com o Regis e o Sérgio Silva para acompanhar, né, o que de fato ocorreu. Quer saber de você, Delei, boa tarde. O que você, quando chegou lá, o cenário, o que você encontrou a respeito do ocorrido? Né? Boa tarde, rádio ouvinte, boa tarde a todos. Pois é, o cenário foi destruição, né? Escavo danificado, quebrado, né? Lá puxaram com bastante agressividade, toraram, quebraram, que na verdade os equipamentos que estavam lá só vai servir mesmo para rádio, que na verdade, como o Dr. Regis falou a respeito do processador de áudio, é um processador que ele não tem saídas como de som de bandas, som de automotivos. Ele não tem diversas saídas, como os outros equipamentos. Geralmente ele serve só para rádio. Ele é uma saída estéreo e mono, que é só uma saída só. Ele entra e sai, o áudio. Ele não tem aquelas diversas saídas para outra utilidade de outro equipamento de som. Então, e o link realmente também só vai servir para rádio, e ele só a base, como funciona a base de outro aparelho que fornece o sinal um para o outro. Então, na verdade, só vai servir para quem utiliza com rádio. E, na verdade, só vai utilizar quem tem acesso aos dois aparelhos, não só um. Não vai funcionar, não vai utilizar de nada deles. Então, é só mesmo para destruição, não vai funcionar. A perda de comunicação do pessoal da cidade, que rádio ouvinte da rádio mesmo, que nesse momento está ouvindo com esse som agora. Quem passou a semana sem ouvir a rádio, sentiu falta, realmente foi isso que aconteceu, esse fato. Danificaram os aparelhos, mas nós estamos colocando, restabelecendo o sinal de volta, mas prejuízo, né, para a população, na verdade. O que foi feito para que esteja funcionando nesse momento, porque além do YouTube, o pessoal do rádio está acompanhando também, né, que é o pessoal que estava sentindo falta mesmo, de fato, né, a gente tem uma grande audiência em toda a nossa região. O que foi feito, né, improvisadamente, para que estivéssemos no ar nesse momento? Nesse momento a gente foi lá, Dr. Regis, o Sérgio, a gente foi lá, no momento improvisamos um áudio fornecido pelo celular, que é a Radiosnet, e outros equipamentos que a gente ainda tinha em mão lá. O principal, que é o que a gente fornece o sinal mesmo, que é o aparelho de lá, da rádio, que é o transmissor,
a gente conseguiu colocar o som, o áudio, fornecendo pelo celular. E improvisemos o som lá no momento, por enquanto, pelo celular. Está funcionando. O que será necessário para voltar ao ar normalmente? A compra de um novo aparelho e você estima quanto em prejuízo ocorreu nesse furto, né? Nesse roubo? Na verdade, o prejuízo é altíssimo, porque é equipamento muito caro, que é equipamento de rádio, só quem sabe quem trabalha com rádio, que equipamento é caro. Realmente vem mão de obra, que é restabelecer o sinal, diversos equipamentos, que no caso vou utilizar mais 2, que no caso é o link e o processador de áudio. Então, eu não tenho no momento o preço, o valor fixo do aparelho, mas é caro. Cobre também foi levado? Não, no caso só os equipamentos mesmo, teve outro furto, né, que foi do cabo, né? Do cabo anterior, que foi do cobre do cabo anterior. A gente agradece ao Derlei. Voltando aqui ao Dr. Régio, o que o senhor pretende fazer, né, daqui para frente com relação a isso e com relação aos danos, né, e prejuízos que ocorreram? O nosso planejamento está feito. A princípio eu digo, vou deixar a rádio fora do ar 30 dias. E tão magoado que eu estava. Não quis. Eu estava amarro o Dercílio e o Zé do Lava Jato ali, o Zé do Bié, conhecido. Estava na hora que eu recebi a notícia. Quem me deu a notícia do roubo foi até o Aderaldo. E eu não sabia. Quando eu liguei, não foi, mas já chamei a polícia e tal. Eu disse, mas você devia ter me avisado. Você devia ter me avisado. Porque eu acho que aí tem dono. Tem 93% das ações. Então, eu acho que aí tem dono. E você devia ter me avisado. Não, mas eu já tomei todo o procedimento necessário. Tá, mas eu não gostei, foi dar omissão. De 5 horas eu vim saber 7 horas da noite. Poderia ter feito alguma coisa? Talvez sim, talvez não. É uma dúvida. Mas ele mandou uma foto aqui com a polícia entrando lá no transmissor, olhando e tal. Bom, ameniza um pouco. Mas depois a gente sente pelas redes sociais e as mensagens que a gente recebe aqui na rádio, a falta que a emissora faz. É enorme a falta que ela faz. Então, ontem, à tarde, eu já mais tranquilo, né? Depois de ver o Carlos recuperado, que ele ficou tonto durante um bom tempo, fui visitar lá na UPA, e a orelha dele cortada, muito sangue. Mas depois que lavaram e tudo, que eu vi que o problema não era tão grave como eu pensava. É gravíssimo porque foi um roubo mediante violência. Agora, aí depois eu digo, não. Aí o Sérgio esteve lá em casa às 5 horas da tarde, na Rua Salomão. Nós conversamos muito e ligamos para o Daniel. Daniel, todo mundo sabe que é o técnico que ele vem aqui. Se transformou não só no técnico da rádio, mas um companheiro, um amigo da nossa emissora. Se surpreendeu muito. Me deu conselho para me vender, que eu estava me desgastando demais. Mas quem é que quer comprar uma rádio AM hoje? Se a moda é FM. E o amor pela AM eu tenho demais. Ela pode não ter um som de qualidade, mas o ponto de alcance dela supera qualquer AM que na troca a Anatel, o Ministério das Comunicações, pudesse me dar. Por exemplo, a gente tem 1 quilo, mas nós jogamos lá em Petrolina. Lá no aeroporto de Petrolina pode sintonizar a Rádio Serra da Capivara que pega. Lá em Canudos, pega. Lá na terra do Paulão, um amigo meu, lá em Mauá, pega. E boa. Em Campo Maior a gente recebe mensagem de lá. E assim vai. Então, assim, o prefeito Rogério já veio aqui várias vezes. As AM vão fechar. Não fecha. Enquanto a Globo tiver AM, não fecha. Isso eu lhe garanto. Mas se fechar, nós temos a preferência pela licitação da AM. Agora eles vão me dar uma FM de 10 quilos para superar 1 quilo da Rádio Serra da Capivara? Não vamos dar 1 quilo vamos me dar uma rádio de 1 quilo ou no máximo 2,5. Vou fazer o quê com a caixa de fósforo dessa? Eu vou fazer o quê com a caixa de fósforo dessa? Pegar na aldeia? Para pegar um pouco mais ali no Nascimento? Não dá, cara. Não dá para fazer. Se você for visualizar, eu fui para um congresso em Aracaju. E lá o técnico, que é daqui da rádio, o engenheiro, que é o que faz todo o laudo, o tubo de ensaio da rádio, me diz o seguinte: todos que foram se arrependeram. A pioneira de Teresina se arrependeu, quis voltar, mas por força da Igreja Católica e do poder político que existia na época, ela conseguiu
botar para 50 quilos, hoje talvez já seja 100, né? A emissora rural de Petrolina andou fechando. Se não fosse um grupo forte de político, um grupo com ele e tudo, para retornar ela para 50, hoje talvez ela esteja com 100. E nós vamos conseguir postar com 100 com quanto?